modo apresentação. Não vou entrar muito sobre Python, vai ser uma coisa mais sobre arquitetura mesmo, design de software. Falar de um caso que a gente teve aqui na Arquivei, que a gente precisou migrar mais de 1 bilhão de documentos. E o tempo corrido foi alguns dias, mas se a gente coloca só o tempo que realmente ficou rodando as coisas, dá menos de 24 horas. A gente levou para fazer essa migração. Bom, quem sou eu, né? Formado aqui no BCC, em Ciência da Computação. Faço parte de um seleto grupo de pessoas que tentou fazer física antes e falhou miseravelmente. A gente tem um clubinho. Fez física? Não. Sempre tem um. Não, você está num grupo um pouco maior assim, você começa a conversar com as pessoas, você percebe, esse cara é nerd demais. Aí você descobre que ele fez física e abandonou. Bom, estou no mercado desde o final de 2011, né? Estou na Arquivei já há uns 7 anos já, esse ano. Agora estou como staff engineer lá. Aqui, lá. Agora, é remoto, né? Agora, quando eu penso em Arquivei, eu penso, puta, tem que ir lá na Arquivei. Bom, um pouco de contexto para quem não conhece o que a Arquivei faz, né? O governo, quando você compra alguma coisa, tem a tal nota fiscal. Essa nota ela não é o papel que você recebe, aquilo lá é só um papel. O verdadeiro documento fiscal é um arquivo XML. E para a gente, pessoa física, tanto faz. Para as empresas isso é extremamente importante, existem leis com isso, o governo te obriga a ter esses documentos por pelo menos 5 anos. Depende da área de atuação da empresa, você tem coisas específicas que você tem que fazer com esses documentos. E não existe um jeito padronizado no mercado de lidar com isso, cada empresa se vira. Empresas grandes têm os RPs, SAP, essas coisas. Empresas pequenas, o cara tem no e-mail dele mesmo e é isso aí. E aí a Arquivei surgiu para simplificar esse universo. Ao contrário de ferramenta, normalmente um SAP que implanta na empresa e tal, a gente é um sistema na nuvem. Então o cara só entra no site, faz o login, cadastra e tal. E aí a gente começa a coletar essas notas de vários lugares. Então você faz aqui a Secretaria da Fazenda, o governo ele tem APIs. Voltando para a palestra de APIs, né, existem APIs do governo oficiais que você conecta com lá e pega esses dados. Tem sites de prefeitura, e aqui é um caso de uso interessante que cada prefeitura é livre para fazer o que quiser, então o caos impera. Sempre um desafio lidar com prefeituras. E upload e tal, o cara faz upload pelo site, tem várias coisas. E a gente guarda tudo isso dentro da nossa infraestrutura e distribui de novo para o cliente aí para as várias áreas da empresa dele. Então o financeiro vai usar de um jeito, a gente tem cliente que o suporte ao cliente dele usa o Arquivei para pegar as notas dos clientes deles e distribuir quando o cliente pede nota fiscal. Então, tudo isso. E existem uma infinidade de documentos fiscais, todos são arquivos XML. O NFI é o principal, quando você compra na Kabum, coisa assim na internet, é aquele papelzão grandão. O CTE é o documento de transporte, então tudo que é transportado no Brasil tem que emitir pelo menos uma dessa. Se o caminhão cruza estado, qualquer coisa emite mais CTE, se precisa trocar de caminhão, emite mais um monte. Nota fiscal de serviço, então hospedagem e tal. O cupom é o papelzinho que você pega na padaria, assim, quando você compra, que vem aquele canhotinho, é o SFE. Tudo é XML. E tudo a empresa precisa ter do lado dela. Isso aqui eu peguei esses dados aqui de 9 meses atrás, a gente tinha 40 mil clientes, deve ter um pouquinho a mais agora. Esses aqui são os mais fáceis da gente reconhecer, assim, são clientes grandes. São empresas que têm milhões de notas por semana. Então, o nosso banco ele cresce muito rápido. Sobre a empresa, são umas 400 pessoas hoje. Eu olhei no Slack da empresa, tinha 395 pessoas ontem. Conectadas, mais ou menos. Estou falando de um time muito específico, que é um time de plataforma DFE, que é o lugar que eu trabalhei principalmente, que é dentro da empresa. Para simplificar isso daí, a gente tem vários times ali trabalhando, alguns preocupados com a experiência do usuário, com a tela, com o cliente vai ver. A gente é um time aqui a gente faz serviços para os outros times. Então a gente cria um serviço que gerencia essas notas e a gente fornece APIs para esses outros times poderem inserir uma nota e recuperar essa nota e buscar essa nota. E aí os outros times que cuidam de pensar nas funcionalidades para os clientes, né? E tem os outros times da empresa também, como qualquer empresa grande. Hoje, eu peguei esses dados aqui fresquinhos ontem para vocês. Só de NFE, 1,9 bilhões na nossa base de documentos únicos. CTE e CTOS, 1,4 bilhões. E nota fiscal de serviço, 59 milhões.
Os outros documentos, eles existem em quantidades muito menores em outros sistemas, eu nem coloquei aqui. Tamanho da nossa infra para aguentar aquilo lá, né? A gente trabalha com uma tecnologia chamada Elasticsearch, que é um banco orientado à busca. Ele é clusterizado, então se precisa de desempenho, você sobe mais nós. Você vai subindo pedaços novos do banco. Então a gente tem 3 clusters, um para cada tipo de documento que a gente trabalha principal. De NFE é um cluster de 17 máquinas. Está com 3.6 terabytes. Isso depois que a gente otimizou ele. Ele era muito maior. CTE é um cluster de 18, NFSE 9 máquinas. Além disso, tem uma tecnologia da Google chamada Bigtable, que também é um banco clusterizado. Você escolhe quantos nós você quer. Então, para CTE, a gente tem 3 nós, com 10 terabytes de dados, e para NFE e todo o resto, a gente colocou num cluster só, com 4 nós. E a gente usa como Data Warehouse o BigQuery, que é outro tipo de banco também da Google. Eu não peguei só coisa de documento fiscal, porque falei, vou pegar o tamanho inteiro. 582 terabytes de dados em uma infinidade de tabelas que a gente tem lá. Então essas notas a gente vai extraindo para análise, joga lá no BigQuery, replica, aí cria views, cria não sei o que lá. É um banco gigantesco também. E vamos lá, como é que a gente chegou nesse problema, né? Quando a Arquivei começou, esse slide aqui, eu acho que já até comentaram aqui, a gente apresentou muito parecido na DevConf. A evolução da arquitetura. Como é que você chega numa arquitetura dessas de tipo clusterizada, não sei quantos nós e milhões de documentos? Você começa simples. Você tem uma API, uma máquina com a sua aplicação, ela salva num banco. No caso era um Postgres, para quem conhece já banco. A gente salvava os dados e os XMLs tudo junto. Então a gente extraía os dados XML, salvava ali conta tal, CNPJ tal, e vai. E esse negócio vai crescendo, vai crescendo. E o problema é que o XML ele é muito dado que tem ali dentro, ele é grande. E uma empresa entra, beleza, você tem uma linha para a empresa, só que essa empresa tem 1 milhão de notas por semana. Então toda semana, para aquela empresa, cresce 1 milhão de linhas no seu banco. E você tem várias outras empresas, e a que vai crescendo, vai entrando mais clientes. Chega uma hora que você fala, putz, preciso de um banco maior. Aí você coloca um banco maior. Nossa, tem que colocar um banco maior, coloca um banco maior. Aí você olha assim e fala, nossa, daqui a pouco não tem mais tamanho de máquina maior do que a gente já está. A gente precisa resolver esse problema. E aí eu apertei o botão errado. E aí a gente falou, bom, vamos tirar os dados do Postgres e separar. Então a gente usou uma solução chamada S3, a gente estava na Amazon na época. É uma solução de storage, então é basicamente quase que um HD na nuvem. Assim. Você pega um arquivo e fala, salva esse arquivo para mim lá. E a gente tirou todos os XMLs de lá do banco, isso liberou espaço pra caramba no banco. Para fazer algumas buscas mais pesadas, a gente começou a usar uma solução também que era o Cloud Search, então a gente começou a indexar algumas coisas fora do nosso banco, para alguns clientes muito grandes que tinham muitos milhões de documentos. Funcionou um tempo, só que, de novo, os metadados das notas ainda estavam indo para o Postgres e a gente começou a ter cada vez mais notas, cada vez mais notas. Né? Falou, cara, daqui a pouco a gente de novo vai ter que subir instância do banco e não vai ter mais instância maior do que isso para o nosso banco. Então vamos ter que quebrar isso de novo. Aí a gente começou a brincar com microserviços. A gente falou, pô, vamos extrair então partes da nossa aplicação, transformar em APIs específicas, então uma API especializada em salvar o XML e uma especializada em buscar. E esse salvar, ele salvava num cluster de Elasticsearch, a gente começou a brincar com Elasticsearch aqui. E salvava no S3 também, só que a gente migrou da Amazon para Google, porque nuvem, eles brigam também por clientes, como qualquer provedor, e o Google fez uma boa oferta para a gente migrou para Google. Então a gente teve uma migração também, que eu não vou entrar em detalhes dessa migração, mas aí a gente tinha uma API aqui, a aplicação do cliente recebia o dado, mandava para essa API e falava, ó, salva para mim, valida, tal, vê que está tudo certo, salva no GCS e coloca no Elasticsearch para a gente conseguir buscar. E joga para o Kafka também, porque a gente começou a brincar com Data Engineering, DW e começou a ter BI aqui dentro da empresa. Então ia para a fila e da fila ia para o DW. Aí a gente falou, putz, da fila podia também começar a fazer o pós-processamento da nota. Então da fila também ia lá para mais uns workers aqui que mexia na aplicação. A gente começou a quebrar aqui, né? Microserviços e o chamado monolito, porque aqui era uma aplicação só. E aqui já eram vários deploys separados e tudo mais.
Só que isso aqui ainda era síncrono. Síncrono no sentido de chegou uma requisição aqui, essa requisição é mandada para cá, esse cara salva nos bancos e fala, ok, consegui salvar, beleza, ok, consegui salvar. E arquiteturas síncronas, o problema delas é que é difícil escalar. Você começa a ter muita requisição aqui, você começa a ter gargalos, se esse cara cai, esse cara deixa de funcionar e tudo mais. A gente falou, putz, não, a gente tem que melhorar isso daqui, tem que colocar uma arquitetura, tipo, ferrada. E aí a gente pensou no que é a arquitetura de hoje, que é de plataforma, que é tudo assíncrono, é tudo por fila e tudo escala horizontal. Então a aplicação ainda é a mesma, o monolito aqui, né? Ele vai evoluindo à parte. A gente mantém a API de salvar, só que agora ao invés da API de salvar direto no banco, ele põe numa fila. E a gente vai processar isso quando a gente puder. E a API de busca também continua. Então o resto da empresa não sabe o que está aqui dentro, é uma caixa preta para eles. Eles só têm as APIs ali, eles falam, ó, salva esse documento, eu quero buscar, eu quero passar esses filtros aqui, por favor, me traz. E a gente colocou um carinha aqui que fica lendo da fila e vai salvando no Bigtable ou descartando essa mensagem, se fizer sentido descartar. E aí depois que ele faz isso, ele gera um CDC. CDC é Change Data Capture. É um modelo de você fazer mensagem e você fala aqui que, olha, tem essa entidade no banco, ela era assim e agora é assado e teve essa mudança aqui. Faça o que você quiser com isso. Beleza. Temos workers de replicação que pegam isso e salvam no Elastic, no GCS, no DW, eles entendem a mudança, eles decidem, pô, isso aqui, preciso colocar aqui e indexar essa nova informação para o usuário, ou não, né, tudo mais. E aí, quando a gente estava aqui e precisou migrar para cá, a gente estava já com um banco que já tinha mais de 1 bilhão de documentos. E aí a gente pensou, putz, ferrou. A gente não pode simplesmente desligar a Archivay e falar, vamos migrar os dados de banco e depois a gente liga a Archivay de novo. A gente tem que fazer isso com tudo funcionando, não pode ter downtime. A gente também ia mudar detalhes das entidades no banco. A gente tem que garantir consistência. A gente não pode simplesmente mudar tudo e gerar um monte de bug no dia seguinte. E problemas de base histórica também. Bugs acontecem e a gente corrige esses bugs. E às vezes os dados ficam cagados. Ou regras de negócio mudam. Às vezes a gente aceita um negócio que não aceita mais. Então, quando você olha para uma base histórica de anos, que já tem bilhões de documentos, tudo é possível. Então, às vezes você pensa assim, pô, isso aqui é que nem a gente viu lá na apresentação, né? O ID aqui vai ser um hash, não sei o que lá. Mas esse hash, o jeito de gerar esse hash pode ter mudado ao longo do tempo. Então, às vezes, você tem inconsistências nesse sentido. Então, como é que a gente fez? Primeira coisa, ingestão assíncrona. A gente precisava de um jeito de começar a jogar tudo em fila, parar com esse negócio de aplicação precisar salvar no banco para dar o ok, porque fila é um negócio que assim, pode acumular e a gente pode subir o worker depois. Mas contanto que você esteja conseguindo mandar a requisição e receber um ok, você mantém tudo funcionando. Então a gente colocou uma API nova de salvar. Essa API é assíncrona, ela salvava lá no Kafka, que é um serviço de mensageria. E a gente colocou um cara aqui, intermediário, que o objetivo dele era pegar essa mensagem e salvar na arquitetura antiga. Ele chamava a nossa API antiga de salvar. Então, esse cara estava inserindo no sistema novo, mas o sistema novo ele integrava com a infra antiga e mantinha tudo sincronizado. A gente falou, beleza, essa parte está resolvida. E agora? Agora a gente precisa começar a construir a base nova, do jeito novo e tudo mais. Então a gente colocou um worker novo, lendo a mesma mensagem, e essa é a beleza de você ter uma mensageria, né? Então o cara chamou a API uma vez só, a mensagem estava na fila uma vez só. Você pode pôr quantas pessoas você quiser lendo aqui. Então a gente tinha o nosso worker de compatibilidade com a arquitetura antiga e o cara construindo o banco novo, com as mensagens novas. E você fala, beleza, daqui para frente está resolvido. E o passado? O passado que é o problema. A gente tem mais de 1 bilhão de dados para trazer para esse banco e a gente não pode impactar o passado. Google tem uma solução chamada Dataflow, que é uma implementação de um cara chamado Apache Beam. Python, o pessoal de Python de engenharia de dados deve conhecer. É um framework para fazer ETL, mudança de dados, transformação de dados.
E a Google consegue fazer um negócio que, quando você está dentro da Google, usando ferramentas da Google, é bem fácil você escalar isso horizontal também. Então aqui tem um print de um pico que a gente teve, que a gente estava pegando do GCS e jogando para o BigQuery, que é um banco SQL mágico da Google. Essa operação aqui a gente conseguiu um pico de mais de 1 milhão de documentos por segundo. Que a gente conseguiu extrair do nosso storage. Então a gente extraiu tudo do storage, extraiu tudo do nosso Elastic antigo, a gente tinha dumps, né? Faça um backup das suas coisas. Então a gente pegou o backup e restaurou o backup também no BigQuery, copiou para lá. E aí, estando tudo no BigQuery, a gente consegue fazer... Ele é um banco SQL, meio mágico. E aí a gente consegue também entender o dado, fazer auditoria, entender... Precisa fazer alguma mudança, faz update e tal, gera, deixa tudo no esquema. Aí a gente ligou outro pipeline que extraiu todas as linhas do BigQuery e foi inserindo direto no Bigtable. E depois, outra que pega do Bigtable e jogou no Elastic, para popular o passado. E aí, com isso feito, a gente tinha duas infraestruturas iguais, assim, os bancos estavam iguais, duas estruturas completamente diferentes, falou, beleza, agora é começar a chavear aqui a API de busca e começar a ver se está funcionando. Então aqui você usa técnicas como feature flags, você vai migrando seus clientes aos poucos, então você pega aqueles clientes que são mais legais, assim, gente boa, e fala, cara, vamos testar esse cara aqui, porque a gente sabe que se der problema ele não reclama tanto. Testa. Ah, funcionou, não funcionou, volta. Vai validando. Aí, tá dando ok. Põe mais cliente. Até que chega uma hora que tá todo mundo ali e ninguém mais tá usando esse cara. Aí você só deleta todo mundo. E isso aqui acabou ficando a nossa arquitetura final. Então, a aplicação, o monolito continua usando Postgres, continua usando GCS e tal, mas agora a API agora é uma caixa preta, é tudo assíncrono. Se tem alguma... De repente chega muita mensagem, a gente consegue só subir mais máquina. Tá chegando pouca carga, desliga a máquina, usa menos recursos, né, mais barato e tudo mais. Então, o que a gente aprendeu fazendo todo esse processo? Gargalos. Planejar os gargalos antes, porque vai ter algum ponto da sua arquitetura, que você está pensando, da sua solução, ela vai ser pior do que as outras, vai ser mais fraca, e se você não tomar cuidado, você vai, de repente, derrubar ela. Normalmente é o banco. Então você fala assim, pô, isso aqui eu vou colocar 20 máquinas para processar. Coloca, aí o banco simplesmente não aguenta, morre, e aí as máquinas não conseguem mais fazer nada, morrem também, e aí vai morrendo tudo em cascata. Então, pega aquilo que é mais fácil de você controlar a carga e você planeja aquele gargalo. Você faz, no caso era o Dataflow, né? A gente coloca um Dataflow, a gente controla qual que é o máximo que a gente quer de processamento. A gente colocava um que a gente sabia que ia funcionar. Podia ter mais? Podia, mas se a gente arriscasse, as vezes que a gente fez, várias vezes a gente matou o banco. Então, toma cuidado com isso. Passado sempre tem consistência. Sempre. Não importa aqui, mas a API ela valida antes de salvar no banco. Mas a API tem bugs. A gente teve migrações antes, a gente passou por muitas migrações. Então, tudo isso vai introduzindo alguns comportamentos estranhos, às vezes só mudou a regra de negócio mesmo. Coisas que a gente não aceitava antes, a gente passou a aceitar, coisas que a gente aceitava, não aceita mais. Então isso é sempre uma dor de cabeça. Auditar é muito mais difícil do que parece. Você fala assim, só comparar as bases. É mesmo? Alguns metadados mudam, algumas regras de negócio mudam, o jeito de você representar um dado muda, e tudo isso tem que levar em consideração. Só que você não pode deixar de auditar. Senão... Depois é mais difícil corrigir os bugs em produção e rastrear essas coisas. E o mais importante é a automação. Né? Não tente fazer migrações grandes com scripts manuais, com você startando coisas. A gente startava os pipelines manualmente, mas assim, era quase tudo automatizado, essas checagens. E quanto mais automatizado, mais rápido. Qual que é o problema de uma migração dessas? Subir tudo aquilo é caro. Se você precisa passar muito tempo com aquilo de pé, você vai pagar uma grana violenta naquilo e a migração deixa de fazer sentido. Passa a não vale mais a pena você migrar, pelo custo dela. Então você precisa automatizar para também reduzir o tempo que você fica fazendo essas coisas. Então já sobe, já um termina, já morre, já sobe o próximo, assim vai. Então, esse aqui é um termo que a gente começou a usar no time de plataforma, Continuous Migration, que é assim como tem o Continuous Integration, né, Continuous Delivery e tudo mais. Cara, migração contínua, a gente tem que estar pronto para ficar migrando o tempo todo. Porque
a gente descobre formas melhores de organizar o nosso dado, regras de negócio mudam, a gente quer melhorar nosso banco. E um banco gigantesco desse, a gente não consegue só dar um alter table no banco e falar, ah, beleza, é agora. Não. Muitas vezes, e a arquitetura é distribuída, a gente tem agora múltiplos bancos. Você precisa replicar isso em vários bancos, então não é só um lugar que se altera, são vários. Então tudo isso levou a gente a criar vários mecanismos de permitir a gente migrar mais fácil nessa arquitetura. Me adiantei. Então troca de tecnologia, então a gente já precisou trocar, não só a tecnologia total, mas por exemplo, versão de banco. Elasticsearch, uma vez por ano eles lançam lá uma release nova e às vezes muda coisa pra caramba. E aí tem um jeito de ele manter a compatibilidade, mas assim, sempre fica uma droga quando você tenta manter compatibilidade com coisas antigas. É mais fácil você criar um do zero. Às vezes a gente vai trocar, por exemplo, a gente trocou de Amazon já para Google, a gente às vezes troca tipo de banco, tecnologia, às vezes descobre um banco mais barato e tudo mais. Algumas correções, né, às vezes elas são tão complicadas de fazer na ponta, é mais fácil só corrigir migrando tudo de novo. A gente teve vários bugs que a gente pegou assim e falou, putz, mas alguns dados a gente não sabe quais podem estar errados. Aí a gente identificou isso e durante a migração a gente aplicou essa correção. Então a gente sabe que o nosso banco novo ele é mais correto do que o banco antigo. E isso a gente também via na auditoria, né? Falava, pô, mas isso está diferente. Ah, mas está diferente porque o novo está certo. Ah, legal. Evoluções e própria evolução de arquitetura também, né? Também não faz sentido você pôr uma arquitetura nossa nessa final com um caso de uso muito pequeno. Então se o seu caso de uso é muito pequeno, você vai começar com um negócio simples. E aí você precisa de um negócio maior, e maior, e maior. Ou não, né? Depende do caso de uso. Então é importante você ter isso em mente. Então, quais são essas coisas que a gente aplica, né, para facilitar a nossa vida na migração? Orientação a eventos. Então, toda a nossa arquitetura é uma arquitetura orientada a eventos. Nada acontece imediatamente. Nenhuma mudança na plataforma de dados é simplesmente você fala assim, dá um update no banco. Não. O update é uma mensagem falando, olha, precisa fazer um update nessa entidade assim assado. E vai ficar lá até alguém pegar algum worker pegar isso daí e aplicar isso daí no banco e depois emitir um evento falando, olha, aquela entidade lá ela foi modificada, quem depender disso que se atualize, se vira. Fonte de verdade, que é a gente separa, né? Isso aqui para quem gosta de design patterns, né? Procura CQRS. Que é uma separação do que é o seu banco da fonte de verdade e o que são os seus bancos de disponibilização, de views e tudo mais. Então esse banco aqui é o banco que, se algum dia alguém precisar falar, putz, eu queria reconstruir o nosso cluster, é a partir daqui que a gente reconstrói. Eu quero criar um caso de uso novo, o banco atual não atende, eu preciso de um banco novo numa tecnologia nova. A partir desse cara a gente gera esse banco novo nessa tecnologia nova. Então por isso que a gente chama de fonte de verdade. Se algum dado estiver errado, se a gente fala, putz, nesse sistema aqui está pudim, ali está banana. Qual que está certo? O que está certo é o que está na fonte de verdade. Os outros que, se alguém tiver diferente da fonte de verdade é porque está errado. O uso do Dataflow, então assim, tecnologias que escalam é fundamental. Não adianta só fazer um script, só rodar numa máquina, você precisa de alguma coisa que te ajuda, que te dê suporte a isso. Kubernetes também é muito bom, a gente usa, eu não falei aqui, mas está tudo no Kubernetes. Então todos esses workers aqui eles são workers de Kubernetes, tirando os do Dataflow. Redimensionamento de cluster, então a gente está toda hora crescendo, diminuindo o cluster, às vezes redução de custo também, a gente percebe que a gente pode enxugar custo fazendo alguma mudança. A gente está tentando automatizar o máximo possível essa migração, então essa parte para subir um cluster, eu vou entrar mais em detalhes como é que a gente cria um cluster novo depois, mas tem muita coisa de, sobe um nó, coloca nesse nó, precisa drenar esse nó, precisa mover os dados de nó, redistribuir a carga no cluster e tudo mais. Trabalhar com feature flag, então não fazer essas mudanças de uma vez, fazer mudanças aos poucos e chaveando. Fazer shadowing. Shadowing é quando, ao invés de você mudar a sua própria... Você tem uma infra e você muda essa infra, você sobe uma cópia e você faz Você copia o seu fluxo, o seu tráfego de dados para as duas infras. Então, o que está na infra antiga é a verdade, é o que está lá, o da nova, você, tudo que você aplicar na infra antiga, você está aplicando na nova também e está monitorando o resultado.
E se tiver bom, você só chaveia. Se não tiver, você joga fora, refaz, ajusta e tudo mais. E monitoria de tudo. Esse aqui é só para falar um pouco do Bigtable. É o jeito que ele armazena as coisas. Ele é um banco que ele tem linhas. A chave primária é o que ele chama de row. E aqui dentro são várias colunas. Ele não tem uma busca muito... Toda busca acontece na row. Ele só tem um índice. É extremamente simples. Mas por causa disso ele consegue escalar muito bem, e é muito bom. É bom trabalhar com tecnologias simples, elas são fáceis de entender e da gente ficar replicando e explorando elas. Essa aqui é a migração que a gente fez em março. A gente estava já com 1,8 bilhões nessa daí, e a gente fez uma migração em 3 dias, mas ao todo o tempo de migração que a gente ficou trabalhando mesmo nela foi 23 horas e 30. Normalmente as nossas migrações elas duram menos de 24 horas, o tempo corrido delas. Mas é que a gente faz assim, faz hoje, deixa lá estabilizando o cluster, vai dormir, volta no dia seguinte, já está tudo ok, trabalha mais um pouco, deixa rodando alguma coisa, vai dormir. Às vezes a gente faz uma mudança, a gente liga em produção e fica monitorando umas horas, alguns dias. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Aí a gente vai para o próximo passo. Então, acaba demorando, mas a gente não quer nunca demorar muito porque é caro. Porque a gente está usando 2 infras aqui. Então, por exemplo, a cópia do Bigtable para o Elastic a gente demorou ao todo 9 horas e meia para fazer. Tem um botão no Bigtable que isso é muito bom, você trabalha com tecnologias que te ajudam, que é criar uma réplica. Você fala assim, eu quero uma cópia. Beleza, está aqui um banco novo com 10 terabytes de dados, em meia hora. Ele simplesmente criou uma réplica com tudo lá. Por que é importante criar réplica? Porque se você espeta alguma coisa aqui que começa a tirar dados a uma velocidade absurda, você vai impactar a produção. Você vai impactar o seu cliente. Seu cliente vai começar a perceber que o seu sistema está lento porque tem uma tonelada de leituras aqui. Então a gente cria uma réplica e a gente trabalha em cima da réplica. Topou o CPU da réplica, a réplica ficou lenta. Tanto faz, é a réplica. A gente tem tempo para fazer isso, a gente não pode impactar a produção. Aí daqui, do Bigtable, a gente extrai tudo para o BigQuery. Por quê? Porque é rápido e porque no BigQuery a gente tem uma observabilidade melhor dos dados. A gente consegue fazer um select, consegue fazer um update, consegue ajustar, fazer qualquer correção necessária. E aí a gente usa um último pipe, que é pegar do BigQuery e jogar para o Elastic. A gente também aprendeu umas técnicas aqui bem interessantes, que ao invés de a gente começar clusterizado, a gente começa com uma máquina, ou na verdade 3 máquinas, eu acho, que é o mínimo que a gente precisa, ou uma. A gente coloca o mínimo, a gente calcula qual é o menor número possível de máquinas e a gente coloca as maiores máquinas que a gente consegue. Então aqui tem, sei lá, 1 ou 2 máquinas de tamanho absurdo. E a gente migra elas para cá, porque elas aguentam bem. Uma vez que você migrou todos os seus dados, aí você desliga tudo isso daqui, e aí você entra na fase de normalização, que é, beleza, mas um cluster de 2 máquinas não é o que eu quero para produção, eu quero distribuir a carga num cluster maior. Eu quero um cluster de 18 nós de máquinas pequenas, não de 3 máquinas gigantes. Aí eu ligo as 17 pequenas e falo, olha, esvazia esses 3 nós gigantes, não quero nada neles. E aí ele fica migrando esses dados. Demorou quase 1 hora, aí depois a gente falou, olha, para cada um desses dados eu quero uma réplica. Isso aqui é outra coisa interessante de quando você está trabalhando clusterizado, que é, você fala, olha, eu quero que cada dado esteja replicado em pelo menos outro nó. Então se cair um nó, esse dado ele sobrevive em outro lugar, e aí o cluster consegue se recuperar e replicar esse dado de novo para um outro nó. Sempre existem 2 cópias. Então a gente sempre sobrevive a uma queda de um nó. Então se tiver algum problema, de repente uma sobrecarga. E também isso ajuda no uso do cluster, porque quando chega uma requisição que precisa daquele dado, ela pode bater em 2 nós diferentes, ao invés de ter que bater num só. E aí depois que isso tudo está pronto, a gente fala, beleza, lembra aquela inserção assíncrona que a gente faz lá, que a gente joga tudo numa fila? A gente deixou esse cara parado, porque a gente estava migrando o passado. Agora a gente tem que religar esse cara. E aí, nesses 3 dias que a gente levou, pouco menos de 3 dias, né, fazendo tudo isso daqui, acumulou 31 milhões de NFEs naquela fila. A gente falou, tá, agora vamos ligar os caras e consumir. A gente ligou os workers e consumiu em 7 horas. Esse aqui porque a gente ligou, foi numa sexta-feira, a gente falou, para que vai ligar um pool gigante de máquinas para consumir rápido e ficar ligado no final de semana? Deixa um pool pequeno e deixa acabar no meio do final de semana mesmo. Beleza. Poucas máquinas, levou 7 horas. E aí a gente calculou, tá, quanto tempo a gente usou de pipeline Dataflow, quanto tempo ficou ligado os 2 clusters, quanto tempo ficou usar, quanto que a gente está economizando porque a gente melhorou a performance do cluster, tanto. Payback disso deu 9 meses.
Meio triste essa nossa última, porque anterior o nosso payback foi de 2 meses. Que a gente tinha feito uma mudança extremamente radical no nosso cluster, que a gente falou... A gente entendeu que a gente não precisava de um monte de coisa, desligou um monte de coisa do cluster, desabilitou... O cluster Elastic ele permite você salvar o dado e retornar o dado direto do cluster. A gente falou, não, a gente não quer isso. A gente vai pegar no Big Table o dado. A gente consegue fazer umas otimizações violentas. Esse aqui é um pouco melhor. Porque isso é importante também. Entra o ponto da refatoração. Migrar dado é basicamente uma refatoração, só que em cima de um banco de dados. Vale a pena? O quanto a gente está realmente economizando com isso? Às vezes a gente chega à conclusão que, para mudar 2 bilhões de dados e ganhar uma economia de R$ 50 por mês, vou levar 1 ano para fazer isso daí. Não vale a pena você fazer essa mudança. Então você vai acumulando mudanças que você precisa fazer, e aí você entende que, legal, o payback disso é razoável, vale a pena eu dedicar esforço, dedicar equipe e tudo mais e aplicar isso daqui. E tudo a gente já tem meio que um modelinho, assim, até a documentação, a gente já tem copia a documentação da última e vai preenchendo dos mesmos jeitos. A gente tem tudo isso anotado agora, de todas as nossas migrações. É isso. Abrir para perguntas e... Obrigado. Não sei agora como é que está a organização. Uma pergunta. No começo da palestra você falou que usa muito XML, certo? Sim. Tudo é XML aqui. Por que é vantajoso usar XML ao invés de um JSON? Bom, primeiro que a gente não tem escolha se é XML ou não, porque é o governo que decide. Segundo que XML é uma tecnologia bem mais antiga e ela tem um negócio que é o chamado XSD, que ele também é um XML, mas ele descreve qual que é o esquema do seu arquivo. Então ele não é um arquivo... O XML ele é estruturado, ele tem campos bem definidos e aí você pode aplicar um esquema em cima. Então o XML não é só galera, é assim, toma um exemplo. Não, existe um arquivo que define uma especificação e você consegue pegar essa especificação e bater contra o seu XML e falar, esse XML segue ou não a especificação? Não segue, tá errado. Segue, beleza. Mas vantagens, assim, ele é um pouco maior do que um JSON, vai mais verboso, mas é bem próximo, assim, nos casos de uso. Entendi. Não muda muito. E eu tenho uma outra pergunta. Quando você vai planejar uma migração, vou fazer uma migração, ele é mais vantajoso você começar no fim da noite, sei lá, meia-noite, porque não vai ter mais ninguém usando as NFTs e todas essas coisas? Ou, vou começar 8 da manhã mesmo, isso daí não vai fazer diferença? Nada que me faz ficar acordado meia-noite para trabalhar é vantajoso. Então começa por aí. Tenta pensar no seu caso, nas suas coisas, tipo, encaixar no seu tempo de trabalho, assim. Já precisei ficar de madrugada? Já, mas é para ser exceção, não é para ser regra. Então, por exemplo, nesse caso, você vê que tem alguns tempos ali que a gente já espera que vai demorar umas 7 horas. E depois que acaba, o negócio já desliga sozinho, ou muito próximo. Então a gente já planeja assim, final do dia, deixa ligado, às vezes entra, mas já teve esses casos também. Entra a tal hora, dispara o negócio e vai embora, e deixa lá rodando. O problema disso é que, beleza, você disparou meia-noite, tá rodando, 3 da manhã deu problema. Tá todo mundo dormindo. Vai ficar com problema até o dia seguinte, alguém veio e falar, putz, tem que mandar disparar de novo. Isso aconteceu com a gente várias vezes. E a gente falou, quer saber, vamos começar a disparar de manhã, porque se der pau, a gente vê ao longo do dia. E um dos motivos por que essa última migração também ela está se pagando um pouco mais caro é porque a gente precisou restartar o pipe algumas vezes. Acontece. Entra aqueles problemas de tá processando, olha, tem esse XML aqui específico que ele tá cagado e você não planejou isso no seu código e seu código quebrou. E porque o seu código quebrou o pipeline, quebrou tudo. Parabéns, você vai ter que fazer migração de novo. Isso também é um dos motivos pelo quais a gente usa do Big Table para o BigQuery, porque a gente consegue colocar bastante máquina, é rápido e a gente consegue validar no BigQuery e ajustar no BigQuery, não precisa puxar de novo do Big Table. Aí, então a gente tenta jogar o mais rápido possível do Big Table para o BigQuery e destruir a réplica do Big Table, porque também ela é cara, você paga por isso. Você está pagando tipo 2 vezes o seu banco. Então você tira tudo isso. É sempre uma questão de ver onde é mais barato trabalhar e tentar gastar a maior parte do seu tempo onde é mais barato. Então,
A gente vê essas coisas. E muitas vezes é mais barato você subir algo extremamente caro e usar por pouco tempo do que subir algo barato e usar por muito tempo. Então, esses pipelines, assim, às vezes a gente sobe uns números absurdos, você vê que demora em 2 horas. São máquinas grandes, caras, mas porque usou só 2 horas, é muito mais barato do que se a gente tivesse deixado a máquina mais barata ligada por, sei lá, 3 dias que ia levar isso daí. Aquele payback apresentado no final, ele é calculado antes da decisão de migração? A gente estima, esse valor aqui é o valor real, Aham. mas a gente faz essa estimativa. A gente vê, isso aqui da última vez levou tanto tempo, beleza, vai levar mais ou menos isso. Vai custar mais ou menos tanto para a gente migrar. Qual a economia estimada? No caso aqui, a gente estava estimando que a gente ia reduzir o número de nós. A gente já chegou a ter 20 e tantos nós de Elastic, então a gente estima assim, isso aqui vai reduzir o número de nós, vai reduzir o disco. No caso, essas últimas aqui foi para reduzir disco. A gente reduziu o nosso modelo de dados que estava no Elastic e a gente pôde colocar discos menores nos nós. E máquinas menores também. Aí a gente falou, com esse cluster menor vai economizar, sei lá, estava custando 30 mil, vai custar agora 20 e tantos mil. Legal, qual que é o tempo dessas outras coisas? Tanto. E vai. O tempo, uma coisa que custa bastante caro também é fazer o shadowing, né? Deixar as 2 infras ligadas. Então a gente quer reduzir isso ao máximo. Mas depende do caso. Às vezes é alguma alteração muito grande e a gente fala, não, vamos fazer com segurança, deixa ligado por vários dias. Mas teste automatizado também. A gente automatiza tudo, a gente tem toda a parte de APIs, a gente tem teste automatizado, então a gente já, antes de pôr isso no ar, a gente já tem um ambiente também separado de teste, sobe no ambiente de teste, testa com meia dúzia de notas. Funciona com meia dúzia? Não quer dizer que vai funcionar com 1,9 bilhões, mas é um bom indicativo. Aí vai para lá, deixa ligado um tempo, monitora alguns clientes, a gente tem uma conta, a própria Archivay está na Archivay, então a gente entra com a conta da Archivay e dá uma testada. Vocês têm backup de todos os dados? Sim. E quantos que são? Tem um backup para cada... Basicamente é isso. Cada banco vai ter o seu mecanismo de backup, você só ativa lá e se é um Postgres, ele vai fazer um dump e jogar isso no storage. Se é o Bigtable, ele tem umas coisas dele. O Elastic a gente faz também, tira um dump dos índices e deixa no storage. O próprio DW ele serve como um backup também para alguns casos. Às vezes é mais fácil recuperar direto do Data Warehouse do que do backup, dependendo do que for. E tem muito risco de esses dados serem hackeados e a empresa perder o acesso a eles? Baixo, mas sempre tem. Não dá para falar que nunca tem risco. Mas aí na verdade entra toda aquela que eu falei que em outros times na Archivay, um desses times são os times de segurança, de operação. Então, por exemplo, não é qualquer um que tem acesso. Você não consegue acessar quase nada disso se não estiver na rede. Pode ver que tem aqui na plaquinha, né, 2 redes, Wi-Fi e ArcGuest. Nenhum de vocês consegue acessar o Wi-Fi, é bloqueado. Só máquinas autorizadas conseguem acessar. Então tem várias camadas de proteção. Então tem a camada de rede, né, qualquer um que pode usar, porque está tudo bloqueado. Uma vez estando na rede, tem os logins da Google, então tudo atrás do... A Google ela tem um sistema, né, o Google para a empresa, ele tem todo um sistema de autenticação e autorização. Então tem tudo isso, não é qualquer um que tem acesso a essas coisas. Então assim, um dia alguém pode? Pode. Pode de repente um cara falar, quer saber, vou ficar mal agora e vou hackear a empresa. Pode, é sempre um risco, mas... A gente trabalha, assim, existem esforços para minimizar esses riscos, né? Não é... risco é baixo, não precisa fazer nada, não. É um esforço constante. Não, se ninguém... Não sei como é que tá agora o... eu ia falar... Não, os últimos slides de vagas, eu fui olhar para ver se tinha vaga aberta, não tem. Então, assim... Faz parte do template da apresentação.